Caso, Im Dong-beom apareceu bem a tempo. Dong-beom pensou, se este é apenas um curso de treinamento, o que acontecerá quando o trabalho começar? Temos que ser pacientes por mais algum tempo, pois não podemos perder essa oportunidade. Choi perguntou por telefone se o treinamento já havia terminado. Dong-bin confirmou que estava a caminho de casa. Im Dong-beom disse que eles não o expuseram. Afinal, eles não têm motivos para suspeitar dele. Choi Ho-sung admitiu que é difícil, mas eles têm que tentar. Assim que houver provas de financiamento da associação, começarão os preparativos para sua transferência para a sede. Im Dong-beom sugeriu supor que ninguém tenha realmente desviado o orçamento. O que eles fariam então? E se eles estiverem errados? Ho-sung disse que eles não estão errados. Isso não pode ser verdade. Precisamos nos acalmar e nos concentrar na missão. Im Dong-beom achava que Choi Ho-sung era ainda pior do que Seo Min-chul. Será que vale a pena confiar nele e fazer seus recados? Choi Ho-sung decidiu que se eles saíssem com frequência, isso só aumentaria as suspeitas. Não havia outra saída. Se Dong-beom não fizer o que lhe foi pedido, ele será um zelador pelo resto da vida. Kim Min-ju entrou no escritório e disse ao chefe que a quantidade de tarefas era excessiva, mais de 30% a mais do que o normal. Isso não é demais? Ho-sung se perguntou se o caçador não conseguiria lidar com isso, já que havia mais deles e as guildas estavam ajudando. Kim Min-ju disse que os caçadores estão indo bem, mas os zeladores não conseguem lidar com a carga de trabalho. Choi Ho-sung se perguntou se era porque ele favorecia os caçadores. Não é como se houvesse algum problema até agora. O que há de errado? Kim Min-ju respondeu que os problemas estavam se acumulando durante todo esse tempo. Nesse ritmo, será cada vez mais difícil trabalhar. Ho-sung perguntou por que o comandante da força-tarefa estava se envolvendo nisso. Não é da conta dela. É fácil ser um zelador? Eles têm que cuidar disso sozinhos. A garota disse que eles não eram os únicos funcionários da associação. Ho-sung disse que os outros ainda os tratam como garotos e garotas de recados. Os zeladores não são iguais aos caçadores. Eles são apenas apoio. Kim Min-ju disse que essas pessoas trabalham dias a fio, mas ainda não conseguem sobreviver. Nesse ritmo, pode ser um desastre. Precisamos aumentar a equipe de limpeza. Se for difícil, vale a pena contratar uma empresa de limpeza particular. Ho-sung notou que Kim Min-ju agora também estava falando sobre essa empresa. O funcionário quis saber se Kim Jung-woo a havia convencido a fazer isso. A garota respondeu que foi um pedido pessoal dela. Choi Ho-sung pensou, se Dong-bin conseguir encontrar evidências de desvio de verba, a gerência descobrirá rapidamente. Não há problema em se afastar um pouco agora. Enquanto houver apoiadores de Kim Jung-woo no escritório principal, ele mesmo sofrerá ao tentar superá-lo. O funcionário concordou em considerar a proposta da garota e disse que ela poderia ir embora agora. Pela primeira vez em muito tempo depois de sair, nosso herói cruzou a porta do escritório principal novamente. No entanto, ele ainda se sentia confuso. O protagonista não esperava que eles fossem os primeiros a se oferecer para fazer um contrato. Essa era uma grande oportunidade. Choi Ho-sung expressou surpresa. Ele tinha ouvido falar que as empresas privadas de limpeza eram populares entre os afiliados, mas era difícil acreditar que o CEO de uma dessas empresas fosse seu antecessor. Kim Jung-woo diz que não está mais na associação, portanto não há necessidade de cerimônia. Ele está pronto para ir direto ao ponto. Qual é o ritmo de limpeza de calabouços que Ho-sung quer alcançar? O funcionário admitiu que não está bem familiarizado com a forma como os faxineiros trabalham. Kim Jung-woo explicou que a qualidade do trabalho é mantida se uma equipe limpar no máximo 3 masmorras por dia. No momento, porém, há 5 masmorras por equipe. Faz sentido assinar um contrato para 10 saídas por mês por equipe. Ho-sung perguntou, qual é o custo do trabalho? Kim Jung-woo mostrou os termos do contrato. O funcionário estudou o documento e concordou em continuar a cooperação nesses termos. Ho-sung pensou que esse homem não só havia desperdiçado todo o orçamento, como também estava exigindo muito dinheiro por seus serviços. Kim Jung-woo observou que o funcionário não conseguia esconder suas emoções e perguntou se ele preferia uma equipe específica.
O interlocutor respondeu que não se importava. Kim Jong-woo disse que, nesse caso, ele tem uma equipe com um novato. É isso que ele enviaria. Ele acrescentou que não há motivo para preocupação. Essa pessoa é um ex-chefe de operações, portanto, é um veterano no setor. Choi Ho-sung não esperava que Kim Jong-woo fosse realmente contratar Im Dong-bin. Agora é seguro entrar em contato com ele sem levantar suspeitas. Ho-sung observou que, embora se trate das atividades da matriz, Dong-bin ainda é um novato, apesar de sua experiência anterior. O funcionário acrescentou que não vai discutir e concorda em trabalhar com essa equipe. Kim Jong-woo prometeu entrar em contato com ele assim que a equipe estiver pronta para partir. Ho-sung comentou que Kim Jong-woo é rápido para fazer as coisas. Este último respondeu que, ao contrário de Ho-sung, ele ainda não tem muito em que pensar. Entretanto, esse contrato ajudará a evitar alguns dos problemas. Kim Jong-woo perguntou se Ho-sung queria definir o último dia do mês como data de pagamento. Ele concordou com a data que quisesse. Lee Ah-young perguntou: eles não se beneficiariam se a equipe de Dong-bin fosse para o escritório principal? Seria mais fácil para Ho-sung mexer com ele, certo? Kim Jong-woo percebeu que a garota havia escutado a conversa. Kim Jong-woo disse que tinha que fazer exatamente isso. Lee Ah-young esperou por uma explicação. O jovem respondeu que ela não acreditaria de qualquer forma. Lee Ah-young ficou indignada. Eles não estão no mesmo time? Por que ele sempre decide tudo sozinho? É preciso pelo menos ter uma ideia geral da situação para estar preparado para qualquer coisa. Ela perguntou: o que ela deve fazer se Kim Jong-woo não confia nela? Kim Jong-woo achava que Lee Ah-young não era o tipo de mulher que ficaria calada e de braços cruzados. Ele não poderá expulsá-la porque já está acostumado com ela. Kim Jong-woo disse que, em 3 semanas, haverá uma masmorra na capital. E isso é tão perigoso que pode causar o colapso de toda a associação. É por causa dessa catástrofe que a Associação Internacional poderá absorver a Associação Coreana. O jovem acrescentou que isso está longe de ser o pior. Muitas pessoas morrerão. Eles não podem impedir o avanço do calabouço de regeneração, portanto, a única coisa que resta é minimizar as perdas. Lee Ah-young se perguntou: é por isso que Kim Jong-woo deixará Ho-sung chegar às provas? Para removê-lo de sua posição como presidente da associação? Kim Jong-woo respondeu que, se você tirar o chefe do sistema, será muito mais fácil destruir o resto do sistema. Ele disse que vai eliminar não apenas o presidente, mas todos os que ocupam cargos importantes. Lee Ah-young exclamou que isso é uma traição. Como ele pode fazer isso? Kim Jong-woo afirmou que era melhor do que ser morto. Naquele momento, o presidente apareceu por perto e perguntou o que Kim Jong-woo havia acabado de dizer. O presidente perguntou: o jovem decidiu traí-lo? Ou ele apenas disse algo que não queria dizer? Lee Ah-young tentou amenizar a situação e disse que o presidente havia entendido errado. O velho ficou surpreso. Como você acha que ele deveria entender isso? Ele havia sido gentil com Kim Jong-woo todo esse tempo e estava retribuindo. O presidente ativou a habilidade de convocação e chamou aquelas pessoas de ingratas. Kim Jong-woo disse ao presidente para parar com as brincadeiras ou a garota desmaiaria. O velho respondeu que estava ansioso por essa cena há muito tempo. Ele garantiu a Lee Ah-young que não havia necessidade de se preocupar. Eles já haviam discutido tudo de antemão. Kim Jong-woo perguntou com um sorriso: ela realmente achou que ele faria tudo sozinho? O velho disse que era irônico que o jovem o tivesse trazido de volta como presidente e agora ele o estivesse removendo. Kim Jong-woo disse que o presidente não se importava com isso, embora pudesse ser difícil recuperar sua posição. Park In-bom disse que não pretendia ficar no cargo para sempre. Ele havia sido presidente por décadas, e isso era tempo demais. O presidente disse que estava mais preocupado com o próprio jovem. Quando ele saísse, não haveria ninguém para cuidar dele. Ao que nosso herói respondeu que não havia necessidade de se preocupar com ele. O presidente disse que havia trazido alguém de sua confiança. Ele fez um excelente trabalho ao falsificar os dados. Portanto, será possível encontrar as evidências. Kim Jong-woo assentiu.
Nesse caso, a única coisa que restava a fazer era prosseguir como planejado. Enquanto eles estavam fora do escritório, Im Dong-beom estava procurando algo no computador de Kim Jung-woo. Seo Yeon entrou no escritório e perguntou o que Dong-beom estava fazendo aqui. O que ele está fazendo no local de trabalho de Kim Jung-woo? No entanto, ela rapidamente acrescentou que não era hora de descobrir. Dong-beom deveria estar se preparando. O homem perguntou, onde exatamente? Seo Yeon explicou que eles estavam indo para o escritório principal em 2 horas. Eles não podiam aparecer lá com essa aparência. Eles tinham que demonstrar o quanto estavam trabalhando bem. Ela instruiu Hui Young a cuidar da parede externa e Sang-ho a ajustar a concentração dos medicamentos. Dong-beom pensou que a primeira coisa que faria seria o backup de todos os documentos do computador. Assim que saísse da masmorra, ele os enviaria imediatamente para Choi Ho-sung. Por outro lado, ele decidiu que seria mais apropriado guardar as provas para si mesmo e só entregá-las quando tivesse certeza de que receberia seu cargo de volta no escritório principal. Seo Yeon perguntou se Dong-bin estava se saindo bem ao cortar o corpo do monstro. Ela acrescentou que ele estava tão concentrado que não reagiu às suas palavras. Dong-beom respondeu que faria tudo como lhe foi ensinado. Seo Yeon disse que está indo para a sala do chefe, mas voltará logo. O chefe pode secretar uma gosma venenosa, então eles precisam estar preparados e colocar máscaras de gás. Dong-beom pensou que, quando ele era o gerente, Seo Yeon trabalhava na equipe de limpeza. Naquela época, ele era o gerente, mas agora era o contrário. Ele se sentiu desamparado e humilhado. Ninguém nunca o havia feito se sentir assim antes. Apesar de todo o trabalho duro, Seo Yeon continuou a sorrir, claramente zombando dele. Ela deve estar satisfeita com o fato de seu antigo chefe ser agora seu subordinado. A lei aqui é o forte come o fraco. Dong-beom tinha certeza de que Seo Yeon entendia isso. Dong-beom esperava que, em breve, ele chegasse ao topo novamente, e então se vingar da forma como foi ridicularizado. Ele decidiu terminar o trabalho primeiro. Todos os seus movimentos eram precisos, exatamente como ele havia sido ensinado. Dong-bin se perguntou, por que ele é tão bom em limpar toda essa sujeira? Até mesmo pensamentos estranhos estavam desaparecendo de sua mente. Seo Yeon elogiou a equipe. Todos tinham feito um bom trabalho. A única coisa que restava a fazer era informar o fim da limpeza. Ela perguntou a Dong-beom onde estavam os restos mortais. Ele disse que estavam aqui, mas o carrinho estava vazio. Seo Yeon gritou que tinha que voltar e pegá-los imediatamente. Dong-bin se perguntou, para onde eles foram? No entanto, a garota não teve tempo. A masmorra estava fechada. A chefe da filial ficou indignada. Será que eles não conseguiram coletar os restos dos monstros? Ela achava que essa empresa era confiável. Que diabos é isso? A mulher disse que o erro foi de Im Dong-beom. Agora posso ver por que eles se uniram. Ela perguntou, como o antigo gerente pôde cometer tal erro? O gerente da filial acrescentou que Dong-beom sempre foi assim, apenas perseguindo a eficiência e não sabendo fazer nada. A mulher exigiu uma explicação. Como eles seriam responsáveis por isso? Se a masmorra reaparecesse, os faxineiros teriam que limpá-la eles mesmos. Seo Yeon se desculpou e admitiu que o erro foi dela. Essa foi a primeira tarefa de Dong-beom. Ela, como comandante, demonstrou falta de cuidado e não verificou o trabalho do novato. Seo Yeon disse que sua empresa reembolsaria os custos de limpeza. Se necessário, eles forneceriam suporte para o reaparecimento da masmorra. O chefe da filial se perguntou, será que os trabalhadores da limpeza poderiam realmente lidar com isso também? Seo Yeon disse que eles haviam assinado recentemente contratos com várias guildas muito capazes. A chefe da filial percebeu que havia perdido a paciência sem perceber, simplesmente porque Dong-bin estava com eles. Eles haviam limpado a masmorra de qualquer forma, apenas se esqueceram de levar os restos. Seo Yeon pediu desculpas novamente e prometeu que isso não aconteceria de novo. Ela faria um relatório detalhado para o CEO. A gerente da filial disse que, dessa vez, faria vista grossa para o incidente, mas da próxima vez, ela definitivamente relataria o fato aos seus superiores e o contrato seria cancelado.
Seo Yeon agradeceu e disse que o comandante Shu é uma pessoa maravilhosa. Ela pediu a Dong-bin que não se aborrecesse e não levasse as coisas para o lado pessoal. O amor pode levar a erros no trabalho. A garota disse que se perdeu em sua primeira missão e ficou ali chorando. Dong-bin não conseguia entender. Afinal, o erro foi dele, mas Seo Yeon pediu perdão. Será que ela está realmente protegendo seus subordinados de propósito? Por que ela o está consolando? Choi Ho-sung disse que eles deveriam esperar um pouco mais. Uma grande empresa entrará em colapso em breve, e então o entrevistado receberá não apenas o pagamento da multa, mas também o centro de treinamento em Seongnan. Ele repetiu que deveríamos esperar um pouco mais. O interlocutor ameaçou que, se eles não pagassem a multa por assentamento ilegal de fundação, ele contaria tudo aos jornalistas. O homem acrescentou que eles não tinham nada a perder. Era sua última chance. O homem era o presidente da empresa de construção, Kang Seung-hyun. Choi Ho-sung tentou ligar para Im Dong-bin após a conversa, mas ele estava fora de alcance. Ele estava mais do que furioso, mas não havia nada que pudesse fazer. O chefe do departamento tinha ouvido que Dong-bin ia trabalhar todos os dias, mas não atendia o telefone. Será que ele realmente havia lhe dado as costas? Choi Ho-sung achou que não tinha mais escolha. Seu curto período na matriz estava chegando ao fim. O assistente de Young-soo entrou no escritório e Ho-sung disse que era hora de fazer as malas. No entanto, Young-soo o aconselhou a não se apressar. Ele havia verificado tudo. Em suas mãos, ele tinha as contas da Karma Company. Ho-sung se alegrou e desistiu da ideia de fazer as malas. Mas quem lhes enviou esses documentos? No dia anterior, Lee Ah-young viu Kim Jung-woo cantarolando uma música e perguntou o que havia acontecido de bom. Ele disse que, com base nas imagens do circuito interno de TV, Im Dong-bin havia solucionado os crimes. Agora que ele tem as informações da conta, ninguém pode impedi-lo. Tudo o que resta é esperar que seus oponentes realizem seus planos, e tudo chegará ao fim. Lee Ah-young perguntou se Kim Jung-woo havia notado como Dong-bin estava agindo de forma estranha ultimamente. Ela lembrou que uma vez perguntou por que Dong-bin chegava ao trabalho tão cedo. Naquela ocasião, Im Dong-bin cumprimentou o vice-diretor e disse que hoje estava um clima perfeito para fazer faxina. Ele acrescentou que estava indo para o trabalho e que faria um bom trabalho. Ele também desejou um bom dia para a moça. Lee Ah-young relembrou o encontro e disse ao seu chefe que Dong-bin está realmente trabalhando duro. Depois do incidente de uma semana atrás, ele não cometeu mais nenhum erro e se dá bem com seus colegas de trabalho. Será que ele decidiu se aperfeiçoar? Kim Jung-woo se perguntou. Será que o espião de repente se tornou um zelador diligente? Por que ele se recusaria a voltar para a associação? Ele acrescentou que não é assim que funciona. Dong-bin não deveria ser amigo de colegas de trabalho, muito menos gostar de faxina. Esse tipo de pessoa não pode seguir o caminho da correção. O protagonista disse que não resta muito tempo. Nesse ritmo, a masmorra de regeneração levará a um verdadeiro desastre. Lee Ah-young perguntou, o que eles vão fazer? Eles vão esperar mais um pouco? Kim Jung-woo respondeu que eles não podem ficar esperando. Eles precisam enviar suas próprias contas e enquadrar o presidente. O protagonista decidiu alimentar esses vermes ele mesmo. Mesmo que você derrote todos os monstros da masmorra, na próxima vez ela pode não parecer vazia, pois ainda haverá corpos em decomposição que emanam gases venenosos. Para manter a masmorra limpa, toda a masmorra é limpa. Todos os restos e produtos de decomposição são removidos. Choi Ho-sung foi até o presidente e disse que havia solicitado algumas informações e encontrado algo interessante. Golden Endowment Fund, Young Hunter Education Fund e outros. Essas informações continham informações sobre transferências de fundos para a Karma, em nome da associação. A administração lhe disse que não sabia de nada. Ho-sung disse que isso está ultrapassando todos os limites. Ele certamente entende que o presidente está cuidando de Kim Jung-woo, mas isso é demais. O presidente disse que o chefe da estação deveria ter entregado o caso à polícia imediatamente. Por que ele o levou até ele? Choi explicou que queria falar com o presidente pessoalmente primeiro.
caso houvesse um mal-entendido. O presidente riu. Ele percebeu que Ho-sung tinha vindo para chantageá-lo. Choi Ho-sung achou que o velho havia entendido rapidamente o que ele queria dizer, e isso era ainda melhor. Ele disse que queria fazer algo para promover a exposição de masmorras em Pundang. O presidente respondeu que não era uma coisa difícil de fazer, mas qual era o benefício para ele? Não é como se ele pudesse colocá-lo na exposição e depois fazer a promoção. Ho-sung perguntou, por que complicar tanto as coisas? Os dois podem conseguir o que querem. Se o presidente concordar com seus termos, ele se livrará de todas as provas e, é claro, não dirá nada à mídia. O presidente disse que Ho-sung não é apenas mesquinho, mas também estúpido. Será que ele realmente decidiu chantageá-lo por causa de uma coisa tão pequena? É difícil de acreditar nisso. Ele acrescentou que se Ho-sung quiser tornar as coisas públicas, que faça o que achar melhor. Choi disse que o presidente não entende completamente a situação. Se o público descobrir, isso não prejudicará apenas a ele, mas a toda a associação. Ele acrescentou que ele próprio trabalha nesse sistema e não quer que ele entre em colapso. Seria melhor resolvermos as coisas entre nós com calma. O presidente perguntou, ele parece fraco? Ho-sung deveria parar de ser tão indeciso. O Sr. Park acrescentou que o chefe do departamento tem uma arma poderosa, mas não quer usá-la, apenas ameaçar. Se você vai morder, vá para a garganta. Ho-sung pensou que havia subestimado esse velho. Originalmente, ele queria usar essas informações para negociar. Se ele as desse aos repórteres, a associação entraria em colapso. Mas por quê? Ele perguntou o que o presidente estava pensando. Afinal de contas, seria mais fácil concordar com seus termos e esquecer esse problema. O presidente comparou a situação a um incêndio que precisa ser apagado com urgência. Mas onde está a garantia de que Ho-sung não voltará a procurá-lo com novas exigências depois disso? Ele disse que tinha certeza de que Ho-sung continuaria a usar as informações para chantageá-lo. Somente um tolo jogaria fora uma faca tão boa depois de apunhalá-lo apenas uma vez. Ele acrescentou que tudo acabaria assim que Choi recebesse os documentos. Se ele concordasse com os termos, estaria assinando sua própria sentença. Ho-sung respondeu que o presidente se arrependeria. O velho disse que o chefe do departamento nem sequer teria coragem de contar tudo aos repórteres. Depois de um tempo, o país inteiro ficou chocado. Foi revelado que Park In-bom, presidente da Associação Coreana de Dimensões Paralelas, havia desperdiçado bilhões do orçamento. Uma fonte anônima informou que Karma estava recebendo fundos do Golden Endowment Fund e do Young Hunter Education Fund. Posteriormente, foi confirmado que os fundos eram de fato provenientes dos fundos financiados pela associação. No entanto, o choque foi agravado quando foi revelado que o CEO da referida empresa era Kim Jung-woo, ex-chefe do departamento de operações do site da associação. A promotoria começou a investigar se havia um acordo entre ele e o presidente. Lee Ah-young disse que agora todos ao redor deles se tornarão seus inimigos. Kim Jung-woo respondeu que já estava acostumado com isso. Entretanto, nem todos se tornarão inimigos. A garota perguntou se eles conseguem lidar com isso. O protagonista afirmou que tudo está indo de acordo com o planejado, então eles não devem se preocupar muito. Lee Ah-young confessou que dizer algo assim a assusta mais. Kim Jung-woo perguntou sobre o progresso das armas restantes. Lee Ah-young respondeu que, graças às adaptações e aos recursos da associação, tudo estará pronto nesta semana. Ele disse que a masmorra de regeneração aparecerá na próxima semana, então precisamos nos apressar. Lee Ah-young perguntou mais uma vez. Como o chefe sabia disso? Afinal, ele sabia sobre o surgimento da masmorra até mesmo um mês atrás. Isso não é como um mero palpite. Será que ele realmente tem o dom da previsão? Ela acrescentou que costumava fazer a mesma pergunta a ele quando trabalhavam na associação. Como é que ele sempre sabe tudo com antecedência? Kim Jung-woo respondeu que era por causa de seu karma. Lee Ah-young percebeu. O chefe não quer dizer mais nada. Uma pessoa como ele tem karma? Em uma vida passada, o protagonista foi destruído e viajou 10 anos para trás. Para recuperar tudo,
Ele deve se tornar o secretário-geral de uma associação internacional em 5 anos. Mas será que Lee A-young acreditará nisso? Ele decidiu que era perigoso para ela saber a verdade. Lee A-young perguntou se ele contaria tudo se ela salvasse sua vida um dia. Kim Jong-woo respondeu que era improvável que isso acontecesse. Yang Min-ho se ajoelhou na frente dos guardas. Mark lhe disse que a primeira regra da PB Corporation era a segurança. Ninguém que quebrou essa regra sobreviveu. Uma atividade sobrenatural instável foi detectada em Seul, que supostamente se manifestará como uma masmorra de regeneração de nível vermelho. Em uma semana, a cidade sofrerá uma catástrofe. Mark disse que Kim Jong-woo está disposto a se arriscar se seus subordinados estiverem em perigo. Ele provará seu valor. Agora, Yang Min-ho entende por que ele o deixou viver. Mas se ele se recusar ou cometer um erro, ele será destruído. A única maneira de sobreviver é destruir Kim Jong-woo. Mark acrescentou que Chloe lhe disse. Na última reunião, Yang Min-ho fez o que quis. Um representante da Associação Coreana está no comando da próxima operação. Haverá outros membros da equipe lá, então não há necessidade de agir de forma estúpida. Yang Min-ho observou com uma risada que Chloe havia contado tudo. E ele achava que era apenas azarado. Mark ordenou que o assistente colocasse Yang Min-ho na cápsula de Lee Neung-suk. O assistente disse que já havia descoberto a habilidade proibida de Lee Neung-suk. Se você colocar alguém nesse estado na cápsula, haverá efeitos colaterais. No caso de rejeição, a morte é possível. Mark disse que Kim Jong-woo havia eliminado 2 comandantes da corporação PB. Em seu estado atual, Yang Min-ho não será capaz de resistir a ele. Se ele falhar na missão, estará acabado. Yang Min-ho riu. Era assim que sua vida estava sendo conduzida? E ainda assim eles querem colocá-lo de volta na cápsula? Ele disse que sobreviveria, se tornaria mais forte e destruiria aquele patife. Ele finalmente teria sua chance. Mark ordenou que preparassem um titã e uma bala de pedra supressora de habilidade, por precaução. Yang Min-ho disse que mal podia esperar para matar Kim Jong-woo. Uma semana depois, um lodo vermelho brilhante choveu do portal. Os caçadores olharam para ela com surpresa. O que é isso? Será que caiu do céu? O que eles estavam esperando aconteceu. A masmorra de regeneração foi aberta. Monstros sedentos de sangue começaram a aparecer na superfície. Enquanto isso, depois que a mídia noticiou o desvio de verbas do orçamento pelo presidente Park In-bom, um verdadeiro escândalo estourou. A associação havia mantido uma imagem positiva por muito tempo, então a notícia chocou o público. O presidente renunciou, mas, mesmo depois disso, a organização iniciou uma grande reformulação de pessoal. Mais de uma dúzia de forças-tarefa, incluindo a unidade de Kim Min-ju, foram transferidas para filiais provinciais. Os comandantes e supervisores também foram redistribuídos. Apenas Choi Ho-seong, o CEO e alguns membros da equipe permaneceram no escritório principal. Foram necessários alguns dias para restaurar a ordem após o incidente. A masmorra da regeneração de fato se abriu. Todos os caçadores estavam lutando abnegadamente contra os monstros que chegavam. Um deles informou ao comandante Shu que a equipe 5 havia evacuado todos os civis em um raio de 5 quilômetros. Shu disse que agora era hora de cumprir sua tarefa. Ela tinha ouvido falar de uma dimensão paralela fixa, mas nunca tinha imaginado que seria assim. Nenhum dos ataques dos caçadores funcionou com os monstros. Cada um deles era pelo menos tão forte quanto o chefe da masmorra amarela, e alguns eram ainda mais fortes. Um dos caçadores relatou que eles não conseguiriam fazer isso com suas forças. Eles precisavam pedir reforços imediatamente. Shu os lembrou de que a força-tarefa havia sido dissolvida. Não haveria reforços. O jovem perguntou: nesse caso, como eles conseguiriam limpar a masmorra? Shu sabia. O último grupo de caçadores já havia deixado a sede. Tudo havia acontecido em um momento extremamente ruim. O caçador havia avisado que havia movimento acima deles. Perigo vindo de cima. Shu percebeu.
Isso não era mais um ataque. O objetivo principal agora não é a vitória, mas a sobrevivência. É urgente informar a todos os grupos. Parem suas tarefas e se retirem. A chefe da filial, Sra. Chu, ordenou que todos os caçadores se retirassem imediatamente. A área em um raio de 10 quilômetros da masmorra está agora isolada. Choi Ho-sung disse que a resposta rápida minimizou os danos. O gerente Ha Seung-man ficou indignado. O centro de Seul foi invadido, e esse homem está satisfeito. Será que os caçadores que estão recebendo um salário não podem cuidar da masmorra? Ho Seung explicou que todos os monstros estão no nível dos chefes de masmorra amarelos e acima. Agir de forma imprudente é perigoso. A Seung-man perguntou: os caçadores não são pagos para correr riscos? O gerente exigiu uma explicação. Que medidas serão tomadas? Ho-sung respondeu que eles não poderiam fazer isso sozinhos, por isso enviaram solicitações urgentes a todas as forças-tarefa do país e esperavam obter aprovação até amanhã de manhã. Ha Seung-man perguntou: o que eles fariam até lá? E se os monstros passarem além do cordão de isolamento? Ho-sung fez uma pergunta contrária. E se todos os seus caçadores morressem nessa batalha? Ele acrescentou que havia várias guildas de Seul participando da invasão. Não há pessoas suficientes, mas eles tentarão envolver mais guildas até obterem permissão para reunir as forças-tarefa. O gerente perguntou quem lideraria a operação. Ele também ordenou que os caçadores restantes se envolvessem na guarda da área isolada. Ha Seung-man perguntou se havia alguém disposto a liderar a operação. Houve silêncio na resposta. Ninguém queria assumir tal responsabilidade, ou simplesmente tinha medo de fazê-lo. O gerente disse que só havia uma pessoa que poderia cuidar disso. Choi Ho-sung contra-argumentou que essa pessoa não era mais funcionária da associação e também estava envolvida em desvio de dinheiro. Colocá-lo no comando seria um duro golpe para a reputação da organização. O gerente respondeu que o que importa agora não é a reputação, mas a sobrevivência. Eles não podem se dar ao luxo de escolher. Ou será que o próprio Ho-sung quer liderar a operação? O gerente da filial pensou: ele acabou de se livrar desse cara e agora querem chamá-lo de volta. Será que todos os riscos que ele correu por sua posição foram em vão? Choi Ho-sung disse que não podia dar seu consentimento. No entanto, ele acrescentou que ele mesmo conduziria a operação. De qualquer forma, ele é o chefe da sede da operação. Hoje, haverá um ataque conjunto às masmorras envolvendo as guildas. Ho-sung ordenou que todos os comandantes da força-tarefa fossem ao escritório do gerente-geral para discutir a estratégia. O gerente disse a Huang Dong-hui, do Departamento de Gerenciamento, para informar o número e a localização dos monstros. Dong-hui pensou consigo mesmo que isso estava mal organizado desde o início. Nesse ritmo, ele simplesmente sairia daqui. Li A-yang percebeu que, se houvesse mais de 200 monstros na área, ela ficaria superlotada. Ela estimou que pelo menos 50 teriam que ser destruídos antes que os reforços chegassem. Kim Jung-woo apontou que era bastante. Neste momento, um monstro aparecia a cada 5 minutos. 12 horas já haviam se passado desde a abertura da masmorra, o que significava que cerca de 144 monstros haviam aparecido. Não importa o quanto o nosso herói seja experiente, é necessário alocar a força com sabedoria e usar as habilidades de forma criteriosa. O assistente perguntou se o chefe realmente estava indo sozinho para lá. Precisamos levar pelo menos Han Yubin conosco. Kim Jung-woo respondeu que não queria esperar por ninguém. Ele simplesmente sairia e voltaria. Ele pediu a Li A-yang que trouxesse o que ele pediu. A garota viu Kim Jung-woo começar a se despir. Li A-yang corou de vergonha quando viu o chefe tirando a camisa. O que está fazendo? Perdeu a vergonha? O jovem respondeu. Estou com pressa. Ou você sugere que encontremos o vestiário primeiro? O comandante acrescentou que é muito perigoso lá fora, então Li A-yang deve ficar aqui e informar se a situação mudar. Li A-yang pediu a Kim Jung-woo que também fosse cuidadoso. Eventos antes da regressão. A caçadora Chu foi atacada por um monstro. Os monstros se aglomeraram por toda parte, criando uma ameaça direta e mortal. De repente, Kim Jung-woo apareceu e começou a destruir os monstros. Um monstro enorme de tamanho gigantesco se aproximou dele.
Kim Jong-woo ativou as habilidades Limit Breaking e Sword Mastery. Ele atacou o monstro, causando danos poderosos. A espada mágica perfurou a boca do monstro. Depois de aterrissar, Kim Jong-woo pegou sua espada e se preparou para lutar contra os monstros menores. "Está na hora de restaurar a ordem aqui", disse ele. O protagonista entrou em contato com Lee Ah-young e perguntou se a área havia sido limpa. A garota respondeu que havia cerca de 30 monstros em um raio de 2 quilômetros. De acordo com os cálculos dela, para estabilizar a situação, ele deveria ser capaz de lidar com eles em meia hora. Kim Jong-woo se perguntou se a segurança do servidor do departamento de controle era realmente tão ruim assim. "Bem, e melhor por isso", acrescentou ironicamente. Ele pediu ao assistente que indicasse o caminho mais curto para o próximo ponto. Choi Ho-sung, que não queria pedir ajuda a Kim Jong-woo, mas teve que fazê-lo, estava realmente confiante. Ele nunca havia comandado uma operação dessa magnitude antes, mas era hora de comprometer seu orgulho. Todas as guildas que a associação havia contatado já haviam enviado seus combatentes. Havia cerca de 250 caçadores no local. Mas considerando o tamanho da área afetada e o número de monstros, isso não era suficiente. Não havia outra saída. A única coisa que restava era descer a esse inferno e tentar fechar a masmorra. O assistente informou ao chefe que o número de monstros havia começado a diminuir. Ho-sung se perguntou: o que havia acontecido? Será que os freelancers realmente começaram uma varredura? O assistente explicou que os monstros começaram a atacar uns aos outros. Aparentemente, devido à falta de oponentes e ao aumento do número de monstros, começou uma luta por território. Choi Ho-sung perguntou se Dong-hui tinha certeza dessa informação. Ele respondeu que tinha ido ao local e verificado pessoalmente. O assessor disse que talvez não fosse uma boa ideia enviar caçadores para lá agora. Dong-hui disse que eles poderiam aguentar até que os reforços de todo o país chegassem, sem precisar fazer uma varredura. Ho-sung disse que a equipe de operações deveria ficar de prontidão e que o assessor deveria continuar a monitorar a situação. Dong-hui informou por telefone que o envio de caçadores do escritório principal estava temporariamente suspenso. Como ele estaria sozinho na área-alvo, nenhum erro poderia ser cometido. Ele também transmitiu as coordenadas do irregular, Kim Jong-woo, e disse que a equipe A poderia sair. A equipe B deveria ficar na reserva por enquanto. Dong-hui perguntou ao interlocutor: Yang Min está sob controle? O interlocutor respondeu que sim, controle total. Dong-hui disse para aguardar novas instruções. Yang Min lhe agradeceu e pediu que ele não se ofendesse. Ele deve destruir Kim Jong-woo por conta própria. O protagonista continuou a exterminar inexoravelmente os monstros. Nada poderia detê-lo. Nosso herói ativou a habilidade de espadachim. Como esses monstros são demônios, os ataques normais não serão eficazes sem o uso de relíquias sagradas. O protagonista achou que era muito tedioso trabalhar sozinho. Era muito cansativo. Kim Jong-woo lembrou-se de que, se ele tivesse a habilidade Rei Demônio, as coisas andariam muito mais rápido. Essa era a habilidade mais forte que ele tinha antes de renascer. Kim Jong-woo já havia contado 24 monstros. Lee Ah-young se perguntou se o chefe estava bem. A garota percebeu que já haviam se passado 2 horas. Ela avisou que Kim Jong-woo precisava se retirar imediatamente ou ela chamaria reforços. O comandante respondeu que precisava de um pouco mais de tempo. Nosso herói olhou em volta e viu a chefe da filial de Chu. A mulher disse que sobreviveu por causa de Kim Jong-woo. Você é o único que está limpando este lugar? Ele se perguntou. O jovem respondeu que era muito perigoso aqui e que Chu precisava ir embora logo. A chefe Chu afirmou que ela também lutará. Ela quer se vingar totalmente dos monstros. De repente, um caçador apareceu e disse que eles não se viam há muito tempo. Era Yang Min-ho. Kim Jong-woo estava esperando que outra pessoa viesse aqui. Afinal, eram os representantes da Associação Internacional. O retorno de Yang Min-ho era bastante esperado, já que ele foi derrotado da última vez. Kim Jong-woo se perguntou: será que Yang Min-ho realmente achava que venceria dessa vez? Naquele momento, um homem com um titã na mão se escondeu na esquina. Kim Jong-woo
notou que Yang Min-ho tinha até pintado o cabelo, então parecia que ele estava se preparando seriamente. Yang Min-ho respondeu que até sofreu para enfrentar esse oponente. O vilão acrescentou que levava a cabeça do derrotado como troféu em todas as missões. Há algo de romântico nisso. Sendo muito mais fracos, eles continuam a lutar por ela mesmo depois de derrotados. Yang Min-ho afirmou que nunca falhou em uma missão. A cabeça de Kim Jong-woo definitivamente pertencerá a ele. Ele acrescentou que está muito curioso se a cabeça desse oponente é diferente das outras. Ele quer saber muitas coisas. Yang Min-ho gritou bem alto que realmente queria pegar a cabeça de Kim Jong-woo. O protagonista não fez cerimônia e atacou o oponente primeiro. Yang Min-ho comentou que Kim Jong-woo ainda parecia um monstro. O vilão acrescentou que Kim Jong-woo costuma guardar tudo dentro de si e se sacrifica constantemente pelos fracos. Um tiro soou e nosso herói foi atingido no estômago. Kim Jong-woo percebeu imediatamente que aquela não era uma bala comum. Era realmente uma arma? Ele se ajoelhou na frente de Yang Min-ho e seu ferimento começou a sangrar. Lee Ah-young, sentada no escritório, perguntou se Kim Jong-woo estava bem. Yang Min-ho disse que ele estava perseguindo esse cara há muito tempo e não esperava que uma oportunidade como essa surgisse. Ele estava disposto a arriscar sua vida por seus subordinados. Apesar de sua incrível força, esse caçador caiu. Como ele era patético, o vilão acrescentou que Kim Jong-woo havia perdido dessa vez. Lee Ah-young perguntou mais uma vez se o chefe estava bem e pediu uma resposta. A garota pensou com medo. Será que Kim Jong-woo poderia ter morrido ali? A assistente descartou esses pensamentos com firmeza. Kim Jong-woo não poderia ser destruído tão facilmente. Lee Ah-young se armou com uma arma de fogo e pediu ajuda a Kim Min-joo. Kim Jong-woo foi para a área afetada e a comunicação com ele simplesmente caiu. Kim Min-joo disse que sabia. O professor iria até lá sozinho. É realmente esse o lugar? Ela veio para cá assim que soube das notícias de Seul. É necessário encontrar o professor. Kim Min-joo disse a Yoo Bin que o professor tinha ido limpar a masmorra e não estava mais em contato. Han Yoo-bin respondeu que ela não podia se conter e já estava no local. Fazia tanto tempo que ela não caçava. Cha Seok-hyun disse que não se pode preocupar. As guildas Ares e Artemis já estão aqui. Ele disse que se a associação falhasse, as guildas salvariam Seul. Lee Ah-young percebeu que a permissão para convocar os caçadores de todo o país ainda não havia chegado. Se eles fizessem isso por conta própria, teriam que cortar relações com os caçadores para sempre. Mesmo assim, todos estavam aqui por causa de Kim Jong-woo. Ele ajudou cada um deles sem pedir nada em troca. Agora era a vez de o líder ajudar. O artilheiro com o Titã disse o que o líder da equipe A estava dizendo, um irregular sob a influência das habilidades de supressão de pedras. O interlocutor disse que era um bom trabalho e que faria um relatório para seus superiores. Inesperadamente, o ferido Kim Jong-woo se levantou de joelhos e atacou os adversários. O entrevistador questionou. Ele não havia sido informado de que Kim Jong-woo estaria sob a influência de uma pedra? O atirador respondeu que tinha certeza. A bala continha essa pedra. O atirador disse que Kim Jong-woo havia parado de se mover novamente. Ele estava pronto para disparar outro tiro. O homem ordenou que o líder da equipe A respondesse imediatamente. Todos sabiam que a pedra deveria bloquear temporariamente as habilidades de Kim Jong-woo. As armas feitas com essa pedra sempre foram fatais para os caçadores, mas por algum motivo não funcionaram com Kim Jong-woo. O homem queria perguntar ao líder da equipe A o que estava acontecendo. Yang Min-ho estava furioso. O atirador havia decidido mirar em sua cabeça? Ele sabia quanto tempo havia sido gasto para conseguir aquela cabeça? Será que ele realmente queria fazer um buraco nela agora? Head Shu acordou e atacou Yang Min-ho. A mulher disse que não sabia quem ele era. Shu afirmou que ela conhece o cara que é seu superior imediato. Portanto, ela está dando uma punhalada nas costas daquele patife. Yang Min-ho se virou para encarar a mulher e disse: será que ela realmente quer morrer? Nosso herói obteve a habilidade Hiper Reforço e a usou imediatamente. Kim Jong-woo agarrou Head Shu em seus braços e imediatamente fugiu com ela.
O interlocutor perguntou a Yang Min-ho: "O que tudo isso significa?" Yang Min-ho respondeu que era simplesmente maravilhoso. Apenas algumas de suas joias foram quebradas. O chefe Shu disse ao ferido Kim Jung-woo que a associação estava a alguns quilômetros de distância e que não havia problema em pedir o apoio deles. O protagonista disse que não havia necessidade de fazer isso. Ainda restavam alguns monstros aqui, então era melhor o chefe Shu sair daqui. A mulher respondeu que não poderia deixar Kim Jung-woo depois de tudo o que ele havia feito por ela. Kim Jung-woo ouviu o que aqueles canalhas estavam dizendo. Afinal, era uma habilidade de bloqueio de pedra. Quando foi baleado antes de seu renascimento, ele sentiu a mesma coisa. Ficou atordoado e perdeu a força. Por causa disso, ele não teve tempo de usar o escudo, muito menos de contra-atacar. Naquela época, as balas também tinham aquela pedra. No entanto, agora era diferente. Devido à habilidade Karma, o efeito da pedra não foi o que deveria ter sido. A habilidade não é muito boa, mas tem esse efeito. A habilidade Cura Perfeita foi ativada. O protagonista decidiu que era necessário se curar primeiro. O homem ao telefone perguntou a Yang Min-ho: "Do que se trata tudo isso?" Ele tinha certeza de que as equipes A e B haviam recebido ordens para esperar até que a força física do irregular se esgotasse. O homem disse que teria que relatar tudo a Mark. Yang Min-ho perguntou a Hwang Dong-hui: "O objetivo deles não era eliminar o irregular? Esses caras são apenas um recurso para a operação." Yang Min-ho disse que encontrou algo curioso no bolso do líder da equipe A. "Parece um dispositivo de controle remoto. Parece um dispositivo de controle remoto. Essa é a rede de segurança de que Hwang Dong-hui estava falando?" O interlocutor ficou assustado. Como essa coisa foi parar nas mãos de Yang Min-ho? Hwang Dong-hui tentou entrar em contato com a equipe C. Seus planos haviam mudado. Hwang Dong-hui disse que depois de se livrarem do irregular, eles deveriam se livrar de Yang Min-ho. O líder da equipe C informou que havia localizado o irregular. "O que devo fazer?" ele perguntou. Hwang Dong-hui respondeu que deveríamos nos livrar dele antes que Yang Min-ho se fosse. Hwang Dong-hui acrescentou que Yang Min-ho havia destruído toda a equipe B. Esse amante de caveiras só está atrapalhando o caminho deles agora. Kim Jung-woo viu a equipe C e achou que o momento era incrível. Kim Jung-woo perguntou o que Chu Ji-young ia fazer. Ela deveria ter fugido. Head-Chu respondeu que ela não poderia simplesmente fugir. A habilidade especial, classe Cavaleiro Fantasma, foi ativada. Os vilões estavam se aproximando furiosamente do nosso herói. Em algum momento, o protagonista percebeu que não conseguia nem se mover. De repente, Kim Min-ju e Han Yu-bin apareceram na frente de Kim Jung-woo. As meninas perguntaram se o professor estava bem. Han Yu-bin atacou imediatamente seu oponente e causou um dano esmagador. O vilão ficou surpreso. Como essa menina tem uma força tão incrível? Han Yu-bin ficou ainda mais irritada quando ouviu que a chamavam de garotinha. Ela ativou a habilidade Preencher a Lacuna. O vilão não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Afinal, ela era tão pequena. Ele achava que não deveria perder para ela. Kim Min-ju também enfrentou seu oponente e chegou a uma distância de ataque. O vilão se perguntou: "Por que essa garota não tem uma espada? Como ela vai lutar?" A mobilidade voltou ao nosso herói e ele disse ao oponente que seu tempo havia acabado. A espada estava apenas nas mãos de Kim Jung-woo. O vilão havia sido destruído. Kim Jung-woo não sabia como as meninas chegaram aqui, mas elas o fizeram em um momento muito oportuno. O protagonista disse que elas foram a razão de ele ter sobrevivido. Os monstros continuavam aparecendo o tempo todo. Estava demorando muito. Han Yu-bin disse que levaria um dia inteiro para exterminar todos os monstros. Kim Min-ju comentou que ainda havia pessoas da Associação Internacional, então não haveria tempo para descansar. Kim Jung-woo disse que lidará tanto com os monstros quanto com a Associação Internacional. As meninas têm que sair daqui. Kim Min-ju disse que isso é impossível, porque a professora não pode fazer nada sozinha nesse estado. Kim Jung-woo disse que essa é uma ordem e que ele não quer mais repeti-la. As meninas têm que sair daqui agora.
Kim Min-ju colocou sua espada no ombro do professor. Kim Jong-woo ficou surpreso. O que você está fazendo? A caçadora disse que, se o professor fosse lutar sozinho contra os monstros e a associação, ela faria o possível para impedi-lo. A garota acrescentou que Kim Jong-woo não trabalha mais para a associação, então ele não tem o direito de dar ordens. É muito perigoso para o professor ir sozinho em tal estado. Han Yubin disse que Kim Min-ju está certo. Um professor não deve nem pensar em agir sozinho. A garota perguntou: os colegas de trabalho, mesmo que sejam ex-colegas de trabalho, não deveriam estar lá para ajudá-la em uma situação como essa? Han Yubin acrescentou que Kim Jong-woo pode tentar impedi-la, mas ela também não vai sair daqui. O protagonista sugere que essas garotas têm muito tempo livre, já que não o obedecem. Nesse caso, ele as encarrega de limpar o calabouço de regeneração. Em troca, elas tentarão não ser mortas. Kim Jong-woo disse o que as meninas devem ter ouvido. Somente as relíquias sagradas podem causar danos a esses monstros. Mas se você acertar o lado da cabeça, poderá diminuir a velocidade de propagação deles. As meninas precisam conter os monstros enquanto ele lida com a Associação Internacional. Kim Jong-woo disse que agora ele poderá lutar contra eles com força total. Kim Min-ju disse que primeiro levará Red-Chu para um lugar seguro. Kim Jong-woo disse que havia mais uma coisa a fazer. Ele agarrou o rival deitado pelos cabelos e perguntou se algum deles tinha uma arma do tipo Titan. O vilão disse que não ia dizer nada. Kim Jong-woo enfiou a faca no ombro de seu oponente e perguntou: o vilão duvida de minha determinação. Yang Min-ho estava lutando contra o chefe da guilda Ares naquele momento. Ele perguntou: Cha Seok-hyun está tão cego pela vingança que não percebe a diferença entre suas forças? Essa vingança terminou de forma muito triste. Em breve, ele a enviará para Chae-yul, para que você possa cumprimentá-lo. Yang Min-ho disse que também queria adicionar esse guerreiro à sua coleção. No entanto, Kim Jong-woo apareceu de repente e impediu Yang Min-ho de atacar Cha Seok-hyun. Yang Min-ho ficou surpreso. Que tipo de pessoa é esse Kim Jong-woo? Ele não consegue nem se acalmar depois daquela bala. O protagonista decidiu não entrar em uma discussão com seu oponente e deu um soco na mandíbula de Yang Min-ho com seu punho. O vilão não conseguiu se manter em pé e voou para trás. Kim Jong-woo disse que Yang Min-ho está falando muito fora de hora, como de costume. Afinal, esse não é o segundo round deles? Não há necessidade de se arrastar. Kim Jong-woo acrescentou que eles se divertiram muito antes, mas agora ele pode lutar com força total. Yang Min-ho se perguntou: do que se trata tudo isso? A cadeia de remoção da restrição de habilidades de nível S do nosso herói havia começado. Kim Jong-woo respondeu: isso significa que todos os inimigos morrerão agora. Hao Dawn obteve a habilidade Imersão Total e se tornou quase invulnerável. Yang Min-ho e seus subordinados se perguntaram: que tipo de energia é essa? De onde esse cara tirou tanto poder? Temos que detê-lo imediatamente. Não havia como deter nosso herói. Ele ativou o punho do trovão e dispersou os oponentes em diferentes direções. Yang Min-ho pensou que Kim Jong-woo havia interrompido toda a equipe de Elite C, composta por soldados líderes dos esquadrões da associação, diante de seus olhos. A força de Kim Jong-woo havia transformado os oponentes em pó. Yang Min-ho decidiu que não importava o que ele fizesse, seria impossível pegar Kim Jong-woo agora. Yang Min-ho disse a Kim Jong-woo para parar. Isso era o suficiente. Ele reconheceu que não poderia vencer pela força. O criminoso levantou o controle remoto e disse que usaria outra forma agora. O criminoso disse que o prédio da associação e o departamento de operações estavam armadilhados. Kim Jong-woo disse que isso não é sério. Como Yang Min-ho poderia ter colocado uma armadilha neles? Yang Min-ho apertou um botão no controle remoto e houve uma explosão. O vilão riu e disse que a sala de controle havia sido explodida. Devemos explodir o departamento de operações também? Kim Jong-woo pensou que não havia ninguém no departamento de controle desde que o calabouço de regeneração apareceu. Mas, como se tratava de uma situação de emergência, todos os membros do quartel-general de operações estavam sentados lá,
esperando ordens. Essa sala de controle deve ser destruída. O vilão deve ser detido. Yang Min-ho pensou que Kim Jong-woo agora teria como objetivo apenas esse controle remoto. Por causa disso, seria possível vencer dando um golpe esmagador em Kim Jong-woo. Yang Min-ho levantou a mão com o controle remoto novamente e perguntou: o que Kim Jong-woo fará agora? O vilão disse que não havia mais tempo. No entanto, naquele momento, um tiro soou e a bala perfurou o braço do vilão. Parte do braço com o controle remoto caiu no chão. Yang Min-ho não esperava esse acontecimento. Ele perguntou: o que foi isso? Foi Lee Ah-young. A garota com a arma em suas mãos estava por perto. Foi ela quem disparou o tiro. Lee Ah-young perguntou ao seu chefe: por que você está aí parado? Precisamos pegar o controle remoto imediatamente. Kim Jong-woo ficou surpreso. O que a assistente está fazendo aqui? Afinal de contas, isso é muito perigoso. O controle remoto estava bem no meio entre os rivais. Qual deles seria o primeiro a pegar o controle remoto primeiro? Sem qualquer hesitação, Kim Jong-woo e Yang Min-ho pularam em direção ao controle remoto ao mesmo tempo. Naquele momento, os companheiros de Yang Min-ho agarraram Lee Ah-young. A garota gritou bem alto. O protagonista hesitou por um momento. Ele avaliou a situação. O que deveria fazer agora? Pegar o controle remoto ou libertar Lee Ah-young? Se eles ativassem os explosivos, haveria muitas baixas na associação, o que frustraria seus planos. No entanto, Lee Ah-young estava em perigo no momento. Nosso herói se voltou para a garota e disse seu nome em voz alta. Yang Min-ho continuou a se aproximar do controle remoto. Lee Ah-young gritou para Kim Jong-woo não correr em sua direção, mas sim pegar o controle remoto. Lee Ah-young tentou lutar contra os criminosos armados por conta própria. O protagonista gritou para que os vilões a deixassem em paz e direcionou seu vetor de movimento para Lee Ah-young. Naquele momento, um tiro soou e a bala atingiu a perna do protagonista. O tiro foi disparado por Yang Min-ho. Nosso herói caiu no chão e não conseguiu tirar a garota das garras dos criminosos. Yang Min-ho perguntou: por que Kim Jong-woo continua lhe dando as costas? O vilão disse: não importa o quão forte Kim Jong-woo seja, uma bala com uma pedra supressora de habilidade ainda o destruirá. Yang Min-ho mais uma vez admite que Kim Jong-woo é um verdadeiro monstro. Ele realmente quer tomar a cabeça do rival para si, mas não pode conseguir isso por meios normais. Lee Ah-young pediu a Kim Jong-woo que se levantasse imediatamente. Nosso herói não conseguiu se levantar, mas disse que logo chegaria lá. No entanto, ele foi imediatamente envolvido pelas chamas iniciadas por Yang Min-ho para atingir seus objetivos desonestos. O vilão riu e disse que tudo isso era por causa da garota. Por causa dela, Kim Jong-woo morreria naquele incêndio. Lee Ah-young não conseguia acreditar no que estava acontecendo e disse que isso não podia acontecer. De repente, Kim Jong-woo apareceu na frente de Lee Ah-young, pegou sua mão e perguntou: por que está sentada aqui chorando como um bebê? A garota ficou ainda mais surpresa. O protagonista havia ativado a habilidade especial Rei Demônio. Ele disse que tudo isso foi graças a Lee Ah-young. Ele pensou que nunca seria capaz de desbloquear essa habilidade. Isso foi possível por causa da condição que foi cumprida. Sacrifique-se por um colega. No início, nosso herói pensou que nunca mais conseguiria desbloquear essa habilidade. Salvar um colega de trabalho em quem ele pudesse confiar era uma condição difícil. Mas ele havia passado tanto tempo com Lee Ah-young que parece que ela começou a confiar nele. Nosso herói admitiu que ninguém o irritava tanto quanto Yang Min-ho. O vilão estava apavorado. Era a primeira vez que ele via uma classe assim. Que tipo de poder era esse? Yang Min-ho estava extremamente assustado. Ele não conseguia mover um dedo sequer e não conseguia nem respirar. Yang Min-ho gritou que era um ataque crítico. O vilão disse que precisava de reforços, que era necessário deter Kim Jong-woo a todo custo. Os companheiros do vilão disseram que seu alvo estava muito exausto. Kim Jong-woo disse à garota para se retirar. É muito perigoso ficar perto dele agora. Nosso herói decidiu ativar a habilidade Rei Demônio com força total. Cada um dos oponentes começou então a sentir fisicamente a pressão de cima em seus corpos. Mas isso não pode ser!
Kim Jong-woo ativou a habilidade Agarrar. Todos os oponentes estavam sob sua influência. Nosso herói disse que transformaria todos os oponentes em fertilizantes. Yang Min-ho ativou a habilidade Demônio de Decomposição Nergal. A condição para executar essa habilidade era sacrificar vários seres vivos. Assim, os companheiros de Yang Min-ho foram destruídos por ele. Yang Min-ho disse ao nosso herói que essa era sua força. Yang Min-ho riu e disse que Kim Jong-woo estava acabado. Ele definitivamente não seria capaz de lidar com essa habilidade. O protagonista levou o poder de sua habilidade de Rei Demônio a um nível sem precedentes. O confronto entre os oponentes continuou com vigor renovado. Kim Jong-woo atacou seu oponente e o dividiu em dois. Sangrando, Yang Min-ho disse que realmente queria pegar a cabeça de seu oponente. Lee Ah-young se aproximou do chefe exausto e perguntou se ele estava bem. Ele acenou afirmativamente com a cabeça. Yang Min-ho perguntou: Kim Jong-woo realmente acha que está tudo acabado quando ele o destrói aqui? A corporação PB não vai desistir dele. A partir de amanhã, todos os membros da corporação eliminarão os entes queridos do jovem um por um. Mesmo depois de vencer hoje, Kim Jong-woo ainda perderá. Lee Ah-young não ficou confusa e registrou o monólogo de Yang Min-ho em um gravador. Kim Jong-woo disse que a partir de amanhã, o mundo inteiro saberá a verdade. O controle remoto de Yang Min-ho apareceu em sua mão novamente. Ele disse que não veio aqui sozinho. O chefe da guilda Ares disse que, mesmo que ele pressionasse o botão do controle remoto, nada aconteceria. Cha Seok-hyun ativou a habilidade EMP. O pulso eletromagnético desativou os aparelhos elétricos. O chefe da guilda disse que Yang Min-ho não teve sorte dessa vez. Kim Jong-woo disse que estava se separando de Yang Min-ho e aplicou suas habilidades de fogo em seu oponente. Kim Jong-woo entrou em contato com Dong Beom por telefone e disse que tinha um pedido. O zelador perguntou: que tipo de pedido pode haver em meio a todo esse caos? Kim Jong-woo pediu para fazer o que ele disse que faria e depois fingir que Dong Beom não havia roubado informações deles. Dong Bin respondeu que ele roubou a documentação, mas não traiu ninguém. Kim Jong-woo disse que isso não importa. Parece que Dong Beom decidiu cancelar seu acordo com Choi Ho-sung. Nesse caso, para onde ele iria se fosse demitido da empresa? Dong Beom achou que não se tratava de um pedido, mas de uma ameaça. Kim Jong-woo disse que o escritório principal da associação estava armadilhado. Dong Beom tem que pegar os explosivos de lá. Kim Jong-woo acrescentou que Dong Beom estava familiarizado com o layout do prédio. Onde poderia ter sido colocado o explosivo? Nosso herói disse que eles haviam desativado o detonador, mas que, de qualquer forma, os explosivos precisavam ser removidos dali o mais rápido possível. Dong Beom achou que o chefe da empresa tinha acabado de mandá-lo para a morte. Dong Ho-i não entendia o que estava acontecendo, porque ele não conseguia entrar em contato com ninguém. O comandante da terceira equipe em quem ele confiava não respondia há 2 horas. Ele e Yang Min-ho tinham o mesmo objetivo, então não havia outra opção a não ser confiar o comando a ele. No entanto, Yang Min-ho também não pôde ser contatado. Finalmente a conexão foi estabelecida e Dong Hui disse ao comandante da terceira equipe que já estava começando a se preocupar. A pessoa que ligou não era o comandante da terceira equipe. Nosso herói disse que ouviu uma voz familiar. O contato está listado como chefe. Então ele está falando com o gerente assistente Hwang Dong-hui neste momento? Dong-hui disse que Kim Jong-woo está cometendo um erro neste momento. Nosso herói respondeu que eles foram os primeiros a começar. Eles decidiram explodir o quartel-general dos agentes apenas para eliminá-lo sozinho. Dong-hui respondeu que os fins justificam os meios. Kim Jong-woo disse que eles podem explodir as coisas se quiserem. O jovem acrescentou que lidará com Dong-hui de qualquer maneira. Dong-hui perguntou: Kim Jong-woo realmente quer enviar a notícia para a mídia de que a Associação Internacional quer destruí-lo? Quem acreditaria nele? Kim Jong-woo disse que a palavra resolverá o problema significa que ele baterá em Dong-hui.
Nosso herói ficou surpreso que até mesmo um plâncton de escritório como Dong-Hui tenha se tornado um chefe para alguém. Kim Jong-woo disse que Dong-Hui pode tentar se esconder em algum lugar, já que ele será destruído se for encontrado. Dong-Yaoi informou a Mark que a operação havia fracassado. Mark supôs que o homem havia sido exposto. Mark disse que agora Dong-Hui não viverá por muito tempo. Dong-Hui deve retornar ao escritório imediatamente e lembrar-se de cobrir seus rastros. Mark disse que a partir de hoje, a associação coreana foi dissolvida. Dong-Hui pensou que, com apagar seus rastros, Mark queria dizer explodir a sede de operações e destruir todas as provas. Dong-Hui apertou o botão do controle remoto, mas não houve explosão. Dong-Hui ficou assustado. Por que o escritório não explodiu?